Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade com a nossa segunda aula de saúde da mulher. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre candidíase e também gardnerella. São algumas das doenças que são causadas no útero. Então, útero, colo e vagina, certo? É, Algumas das doenças, as aulas de segunda-feira e as aulas de hoje são muito semelhantes, né? Porque algumas doenças do útero já abordamos na aula passada, que foram mioma, câncer de colo uterino, a gente também já viu essa questão de prevenção e outras patologias, né? A gente conseguiu ver na aula online também de segunda-feira. E hoje a gente vai falar sobre candidíase e Gardnerella também, que é uma das patologias que são acometidas no canal da vagina e também, consequentemente, útero, caso não tratada, né? Então, vamos dar início. A aula de hoje vai ser um pouco mais rápida, porque a gente já abordou esse assunto, né? São assuntos muito semelhantes, afecções uterinas, as principais afecções do útero e as doenças do útero são basicamente a mesma coisa, tá? Então é isso, vamos olhar aqui. É, Compartilhar aqui a tela com vocês. Prontinho. Se travar um pouquinho para vocês, me desculpem. Esse computador ele está com um pouquinho de dificuldade no armazenamento dele. Então, acaba que pode ser que dê uma travada, alguma coisa do tipo. Mas aí vocês me dão aí o aval para saber se está tudo bem. Depois eu dou uma conferida no YouTube também para ver se lançou tudo jóia. O tratamento a gente também vai ver da questão da candidíase e da vulvovaginite, que é a famosa Gardnerella, certo? Algumas pessoas chamam de vulvovaginite, outras chamam de Gardnerella. Então, é bom vocês saberem os termos corretos para poder não achar que são coisas diferentes, porque não são, tá certo? O tratamento da candidíase vulvovaginal e novas perspectivas terapêuticas. Então, a gente vai ver o seu diagnóstico, sua causa, tratamento, tá? Como causa e sucessivamente. Vamos lá. Candidíase vulvovaginal. CVV. Alguns lugares pode estar inscritas como CVV. Então, a sigla dela é essa, tá certo? Para vocês não se confundirem. O que que seria a candidíase vulvovaginal? A candidíase vulvovaginal, ela não é nada mais, nada menos do que um processo infeccioso do trato genital inferior feminino que é causada por várias espécies de cândida e que compromete principalmente a vulva e a vagina. Quais seriam as espécies de interesse clínico, subespécies de Candida albicans, glabrata, crucei, papilociloses e tropicalis, tá? Essas espécies de interesse clínico, elas são vistas de acordo com um exame, né, que as mulheres normalmente fazem, que é o citopatológico, Papa Nicolau, o rastreamento de patologias. Então, essas espécies, Candida albicans, glabrata, e, enfim, elas são diagnosticadas de acordo com o exame do Papa Nicolau citopatológico, tá certo? É enviado para um laboratório e aí o pessoal vai analisar
e mandar o resultado para o postinho de saúde. Geralmente é feito no postinho de saúde ou então em hospitais particulares, com ginecologista ou feita com o enfermeiro, certo? De preferência, o enfermeiro tem que ser. Tem um probleminha aqui na câmera. O enfermeiro tem que ser. Tem que trabalhar no postinho, tá? Ou então ele ter uma especialização em saúde da mulher, porque é onde ele vai estar mais apto para saber como é feito, enfim. Então, ou é um enfermeiro que trabalha no postinho, ou então um enfermeiro que tem o seu próprio negócio, né? Que agora pode, né? Abrir o consultório e fazer os seus atendimentos, ou então um médico ginecologista, tá certo? A candidíase vulvovaginal, segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, é a maior parte das queixas em consultório de ginecologistas e estão relacionadas às vulvovaginites. Então, uma coisa assemelha a outra, não só a candidíase, mas outros tipos de patologia que são associados à vulvovaginite. Então, de acordo com essas pesquisas, dos profissionais de enfermagem e dos médicos ginecologistas, é uma das maiores queixas, a candidíase é uma das maiores queixas que são citadas no consultório. Então, elas também podem ser chamadas de infecções na vulva ou na vagina, e elas vão resultar em dor, corrimento e também coceira na região, tá certo? Acredito eu que toda mulher já teve candidíase e só não percebeu, né? Ou então viu que estava estranho e não foi atrás para saber o que era, um corrimento diferente, enfim. Dentre essas infecções existentes, a cândida vaginal, ela vai se destacar por sua recorrência, ou seja, ela é muito frequente nas mulheres, tá? Ela é muito frequente, é uma das principais queixas em consultório e é uma das queixas mais comuns, principalmente entre as mulheres, tá certo? Ah, Thaís, mas pode ocorrer em homem? Pode, minha gente vai falar mais pra frente sobre isso. A candidíase, ela é um fungo que existe naturalmente no organismo das mulheres, em pequenas quantidades, tá? E esse fungo, ele vai viver em equilíbrio com a flora vaginal. Então, automaticamente, se esse fungo se desequilibrar, não manter o equilíbrio na sua flora vaginal, automaticamente vai te causar uma candidíase vulvovaginal, tá certo? Por isso que é super importante a gente prestar atenção nos sabonetes líquidos, né, que eu falei para vocês na aula anterior, que são utilizados, a gente precisa verificar o pH, tá? Ele tem que ser um pH neutro, tá? E tem que ser compatível com a flora vaginal. Então, não é todo sabonete líquido, é sabonete líquido íntimo que pode ser utilizado, tá? Sabonete não é o correto utilizar sabonete em barra, na vagina, tá certo? O certo mesmo seria a higienização apenas com água. Ah, Thaís, mas só a água não higieniza. Higieniza sim, tá? É só você fazer da forma correta, não deve se lavar no canal da vagina, tá certo? A higienização da vagina, de higienização vaginal, ela deve ser, ela deve ser feita externamente, nunca internamente, tá certo? E aí, quando esse organismo ele está em desequilíbrio, a produção desse fungo, ela vai poder causar alguns sintomas que vão levar à candidíase, tá? E quase 90% dos casos do fungo causador é o da Candida albicans.
é o fungo que vai ser detectado no citopatológico, tá bom? Apesar de poder ser transmitido de pessoa para pessoa durante a relação sexual, principalmente se o parceiro estiver com a imunidade debilitada. Então, assim, o seu parceiro também, ele pode ter candidíase, é muito comum os homens também ter candidíase, não tão comum como as mulheres, mas acaba se tornando, sim, muito comum. E também o que pode causar, né, é, é, é a alteração do pH. A alteração do pH, tá? Ela pode sim causar a candidíase. Sim. Apesar de ser transmitida de pessoa para pessoa, né, parceiro, a imunidade também, a imunidade, ela também pode ser uma consequência da candidíase, tá? Ela pode causar a candidíase. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa imunidade. Às vezes, o parceiro sempre pensa, onde foi que você... Não, as pessoas que não têm conhecimento sobre candidíase. Aonde foi que você conseguiu candidíase? Candidíase nem sempre é passada de pessoa para pessoa, tá? Candidíase, ela tem vários fatores que podem ajudar a mulher e o homem a adquirir essa doença, tá? Então, é super importante a gente saber desse assunto para que a gente possa repassar de forma correta, tá? E se a imunidade estiver debilitada, a candidíase ela não vai ser considerada só uma infecção sexualmente transmissível, tá? Então, a imunidade ela vai sim ajudar, colaborar muito para para esse tipo de patologia, tá certo? Já que o fungo ele existe naturalmente no corpo humano. Então, já é um fungo existente, ele flora conforme essas alterações que foi citadas, também vou falar para vocês outros tipos de alteração que pode ser, que pode causar candidíase, tá certo? Quais seriam as principais causas da candidíase? Vamos começar com o que eu já fui dito, né? O sistema imunológico debilitado, ele pode ajudar, ele pode ser, sim, uma causa para adquirir é, é, eita, meu Deus, já fugiu o nome agora, estou igual na sala. A candidíase, né? A imunidade, o sistema imunológico debilitado, a falta da imunidade pode ocorrer, ser uma causa da candidíase. Período menstrual. Período menstrual, por quê? Porque o fungo ele vai preferir ambientes quentes e úmidos. Muitas pessoas não sabiam, mas durante o período menstrual, as mulheres usam muito absorvente e acaba tendo aquele atrito, né? Aquela, aquele ambiente quente, aquele ambiente que de toda forma vai ser úmido por conta da menstruação. E o uso da calcinha é diferente, né? O absorvente, ele vai ser um algodão, vai estar em contato com a pele, vai acabar esquentando aquela área e também deixando aquela área mais úmida do que o normal. Então, isso também pode causar candidíase. Roupas íntimas, úmidas ou molhadas. Por isso, a importância de você deixar secar completamente a sua calcinha para poder colocar ela, né? Tem pessoas que fazem o uso da calcinha ainda úmida, né? Não deu tempo de secar no varal, pega e utiliza. É, outra coisa importante também com relação às roupas íntimas é não deixar secar no banheiro, tá? As peças íntimas não devem ser lavadas, né? Não é recomendado lavar com sabão em pó. Tem algum sabonete neutro, certo? Ser higienizada com sabonete neutro as roupas íntimas e nem amaciante colocar. Mas aí nem todas as pessoas seguem esse padrão, né, de que deve ser feito dessa forma. Então, o certo é você lavar com sabonete neutro,
É, e deixar secar em ambiente que corra ar, não no banheiro. Porque no banheiro a calcinha ela vai mudar, acabar mudando, né? Não o pH, mas por ser o banheiro ser um lugar muito fechado e quente e úmido, acaba que quando você for colocar a calcinha, gere também o fungo da candidíase, porque esse fungo ele prefere ambientes quentes e úmidos. Então, façam da forma correta a higienização da calcinha, da cueca também. Deixem a cueca secar normalmente em ar livre, com sabonete neutro, não colocar calcinhas em banheiro. Outra coisa também importante, que, salvo engano, já falei na aula passada, as pessoas que fazem academia, que fazem algum exercício físico, que chegam e ficam com aquela roupa, ali é um prato cheio para os fungos da Cândida. Então, quando vocês chegarem, tentem tomar um banho, ou então trocar a roupa, né? Trocar a roupa íntima. Quando for fazer algum exercício físico, manter-se a calcinha no seu corpo, porque tem algumas pessoas que treinam sem calcinha. Isso para mim é o cúmulo do absurdo. E pode sim causar em outras pessoas. Então, eu acredito que a consciência da gente é tudo, né? Enfim, estresse. Thaís, estresse causa candidíase? Sim. Estresse causa candidíase? Sim. Tá certo? Uma alteração no seu humor, alteração no pH, enfim. Tratamento com antibiótico também pode ser uma das causas para candidíase. Gravidez é muito comum as mulheres grávidas terem candidíase, tá? É muito comum, acontece muito. E aí, essa mulher ela precisa fazer o tratamento adequado com seu ginecologista, com seu enfermeiro, do postinho. Relação sexual sem preservativo. Se o seu parceiro estiver com cândida, você também vai acabar pegando, né? Alimentação rica em açúcar, uso de hormônio como anticoncepcionais ou terapia de reposição hormonal também acaba sendo uma influência muito grande para a causa de candidíase. Tá certo? Na verdade, anticoncepcional não traz nenhum benefício para a nossa vida, é só mesmo inibir a gravidez, tá? Não tem benefícios do uso do anticoncepcional. E além de causar vários tipos de doenças, né? De trombose, muitas pessoas já aconteceu de eu ver relatos na televisão, né? De trombose. Então, o anticoncepcional ele acaba sendo uma das principais causas da cândida. É importante ressaltar que é comum ocorrer candidíase na gravidez, devido à alteração hormonal. Nesse período, ocorre um aumento na produção de lactobacilos que vão influenciar no pH vaginal, deixando a região mais ácida e favorecendo a reprodução do fungo. Então, a cândida, ela só quer o meio, gente. Por isso que é muito importante a gente ter um cuidado, né? Principalmente na gravidez, com a nossa vagina, porque a cândida, ela pode, se não tratada corretamente, ela pode ir além, pode causar coisas muito piores, tá? Eu até separei algumas fotos aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha, aqui eu coloquei para vocês, né, a imagem da vulva e o canal da vagina, tá? A candidíase, ela pode se mostrar tanto na vulva como na forma externa da vagina, quanto no canal vaginal, tá? É muito comum e acontece muito. Quando a pessoa vai fazer, quando essa mulher vai fazer o seu citopatológico, já dá para identificar, né, o enfermeiro que já tem costume em fazer, automaticamente, só por ver a secreção, já dá para identificar uma cândida, tá? Mas aí, só olhando, a gente não tem como dar um diagnóstico correto, tá? A gente pode passar um tratamento precoce para essa paciente, com algumas pomadas antifúngicas, e antibiótico, mas dependendo da sua gravidade,
só que para ser diagnosticado mesmo, somente no exame laboratorial, tá? Quando esse citopatológico foi enviado para um laboratório, ok? Com relação à prevalência, a segunda, a candidíase vaginal, ela é a segunda infecção genital mais comum no Brasil, perdendo apenas para a vaginose bacteriana. A vaginose bacteriana, né, que eu falei para vocês, é a Gardnerella, muito comum também acontecer, e atinge mulheres em estados reprodutivos a partir dos 14 anos. Então, as mulheres que possuem relação sexual estão mais aptas, né, a adquirir a candidíase. 75% das mulheres apresentam vulvovaginite fúngica, 40 a 50% vivenciam os novos surtos e 5% se tornam recorrentes. Então, é muito comum as mulheres terem candidíase e conseguir fazer o tratamento, parar e ter uma candidíase de repetição. Várias candidíases de repetição. Eu já vi um vídeo de uma menina na internet que ela teve, se eu não me engano, mais de 10 vezes a candidíase recorrente, a candidíase em sequência. Então, é muito importante você se cuidar, né? Você evitar o que isso aconteça, porque acaba afetando o seu bem-estar físico, mental. Então, é interessante você cuidar direitinho da sua parte íntima. A candidíase albicans, ela é mais frequente que as espécies não albicans, elas vão corresponder a 80% dos casos. Porém, foi observado que no estudo da ocorrência do aumento da frequência de espécies não albicans, como a Candida glabrata, tá? Essa Candida glabrata, ela tem uma resistência maior do que a candidíase normal, tá certo? E aí eu coloquei para vocês aqui uma foto de como é observado no microscópio a presença da Cândida. E quais seriam as características da candidíase? Como você vai saber se você realmente está com candidíase? É interessante você observar esses sinais. Quais seriam eles? Prurido intenso, edema na parte vaginal. O prurido é a coceira, tá? Você pode sentir muita coceira. Gente, é uma coceira insuportável, tá? Você não aguenta, às vezes a pessoa até machuca de tanto que coça. Edema pode acabar tendo um inchaço na parte íntima, eritema vulvovaginal, um corrimento branco e com aspecto inodoro, tá? Então, vai ser grosso, um corrimento grosso, com aspecto muito branco, quase coalhado, tá? Fissura na vulva e na vagina, tá bom? Pode ocorrer machucados, algumas fissurinhas na parte da vagina. Eventualmente, pontos brancos amarelados nas partes da vagina e no colo uterino. Esses pontos brancos, esse corrimento, você vai conseguir observar ele claramente na sua calcinha, porque ele vai mostrar, ele vai descer, tá? E tem como a gente observar no corrimento. Só no corrimento, no edema e no prurido intenso, a gente já dá para ter uma noção de que é candidíase e a gente já pode correr rapidinho no postinho e pedir uma informação, se consultar rapidinho com a enfermeira, para que ela possa passar o tratamento adequado para você. Como seria feito o diagnóstico da candidíase? É estabelecido através de uma história e de um quadro clínico da paciente, tá? Devendo ser confirmado por exames complementares, já que a sintomatologia não é patognomônica. Quase que não vai. Patognomônica. Meu Deus. Ou seja, essa sintomatologia, apenas a sintomatologia, não vai fazer com que a gente saiba se realmente, de fato, é candidíase, tá? Então, precisa ser feito o exame clínico, os exames complementares,
para que a gente possa chegar de fato, a um diagnóstico, tá certo? A realização da microscopia a fresco com hidróxido de potássio. Então, essa microscopia vai ser feita no laboratório para poder saber como se realmente essa paciente está com candidíase, tá? Essa microscopia a fresco com hidróxido de potássio, ela é realizada a 10%, ela tem que ser a 10%, porque senão o resultado não bate. Para detectar a presença de leveduras ou de pseudo-hifas fúngicas, confirmando o diagnóstico. Casos recorrentes. Nos casos recorrentes, deve-se acrescentar a realização de cultura vaginal específica em meio de suborround. É realizado em laboratório para poder especificar o subtipo de cândida envolvida para o processo infeccioso. Então, de acordo com o que vai dar no exame, a gente faz o tratamento dessa paciente, tá? Resistência fúngica. Algumas candidíases, elas têm sim uma certa resistência fúngica por conta do nível alto de incômodo relatado pela paciente, tá? Devido a esse incômodo que vai ser relatado pela paciente, a principal, como eu falei para vocês, vai ser o prurido, tá? E muitas das vezes esse diagnóstico ele vai ser realizado de forma empírica, levando à prescrição precipitada de medicamentos ou de automedicação. Ou seja, a gente precisa saber de fato se essa paciente está com candidíase e por quê. A automedicação, ela pode fazer com que piore esse quadro dessa paciente. Então, a gente precisa saber a forma certa de medicá-la, tá certo? E pelo fato da automedicamento, desse alto nível de medicamento que a pessoa mesmo se medica, né, acaba prejudicando ainda mais a candidíase, né, o fungo, ele corre um risco de se proliferar com mais rapidez, acaba tendo uma certa resistência fúngica, né, a gente precisa saber certo o antibiótico que vai ser utilizado nessa paciente, tá? Tem que ser um antibiótico correto para poder não ocorrer a resistência desse fungo, tá certo? E como seria o tratamento? O tratamento da candidíase tem como objetivo melhorar a sintomatologia, né? Melhorar os sintomas que essa paciente vai estar sentindo, que é bem incômodo. Ele pode ser via oral ou via tópica, tá? Geralmente o médico ou o enfermeiro passa também oral e passa também a pomada, tá? Para poder fazer a utilização. Fluconazol, 150 gramas, dose única, tá? Cetoconazol de 200 gramas, uma vez ao dia por 14 dias. Essas daqui são as formas de comprimido que são utilizadas para o tratamento da candidíase, certo? Com relação à pomada, quais seriam as recomendações de pomada para candidíase? Clotrimazol 1%, essa pomada ela vai ser utilizada durante 7 dias, tá? Ela vem com como se fosse um canozinho, tá? Que ele é para poder fazer a inserção da pomada lá dentro, tá? Terconazol 0,8% e a aplicação de 5 gramas durante 3 dias, tá? E aí já vem o medidor e tudo. E também tem o tratamento com ácido bórico. Vai usar 600 miligramas 2 vezes ao dia por 14 dias. E se caso essa paciente tiver uma recorrência muito grande da, da candidíase, o tratamento mais prolongado seria o fluconazol,
né? Aqui é o fluconazol, você vai utilizar ele durante um mês. Oh, meu Deus, cadê? O fluconazol, aqui, ele é utilizado no tratamento normal, seria 150 gramas dose única, e no caso da candidíase recorrente vai ser 150 gramas, porém, você vai utilizar uma vez por dia durante um mês, tá certo? Cetoconazol, já vão ser duas cápsulas de 200 miligramas, 5 dias após a menstruação, tá certo? Durante 6 meses. Itraconazol de 200 miligramas vai ser utilizado durante 30 dias, tá certo? E com relação à pomada, vai ser utilizado também o clotrimazol, duas cápsulas, 100 miligramas, 2 vezes por semana, 6 meses. É importante, sim, também tem a terconazol, a mesma da do tratamento normal, aplicação de 5 gramas durante 7 dias. Com relação à pomada, é muito importante que durante esse tempo de pomada, durante 7 dias de aplicação dessa pomada, não tenha relação sexual. A gente precisa orientar para essa paciente que não realize relação sexual, porque isso pode acabar atrapalhando no processo de cicatrização da vagina, caso esteja com machucada, né? E acaba retardando o fungo, vai acabar tendo uma resistência e atrapalhar o tratamento. Recidivas. Foi utilizado que em pacientes que fizeram o uso de intraconazol, a taxa de recidivas foi maior que das pacientes que fizeram tratamento com fluconazol, tá? Então, vai ser até 3 dias e o fluconazol é mais de 3 dias. Quais seriam as reações adversas, principalmente administração que são realizadas da forma oral, via oral? Dor vaginal, infecção do trato urinário, muito comum, insônia, ansiedade, desconforto gastrointestinal e disúria, certo? A terapia fotodinâmica, utilizada em diversas patologias, e ela necessita desse azul metileno, tá? Ele é muito utilizado também para terapia fotodinâmica. Droga fotossensibilizante, o azul de metileno. É uma droga fotossensibilizante, ele é capaz de absorver luz na presença de oxigênio e produzir espécies reativas de oxigênio que reagem com o componente celular dos micro-organismos, gerando a morte celular. A fototerapia com o uso do LED azul, né? Primeiro era utilizada com associação das substâncias fotossensibilizadoras, só que aí foi observado que esse LED sozinho ele tem os comprimentos de ondas menores e vai acabar inibindo o crescimento de inúmeros micro-organismos. E aí vai ter um comprometimento, um comprimento na onda e apresentar a melhor resposta inativa de fungos na bactéria. Então, essa fototerapia com o uso de LED azul está sendo muito utilizada para o tratamento do candidíase. Os efeitos variam conforme a dose, a natureza do micro-organismo e comprimento de onda. Então, isso daí vai ser realizado no consultório ginecológico. E como que essa fototerapia iria funcionar? Na membrana plasmática dos fungos e na mitocôndria, a presença de porfirinas, tá? Essas porfirinas são expostas à luz, e aí consequentemente, é liberado oxigênio cicleto e radicais livres, tá? E aí, fazendo esse processo todo, não ocorre o desenvolvimento de resistência microbiana, ou seja, não se prolifera, como ele geralmente faz. Isso aqui. Reações adversas. Apesar da luz, essa luz azul, ela ser germicida, ela encontra dentro de um espectro de comprimento de onda benigna e, se for operado a níveis irradiância adequados, é seguro para a exposição humana, tendo como reação adversa leve eritema na região tratada. Gente, é muito difícil ser utilizada essa luz azul,
tá? Geralmente é utilizado mais, isso daí é em caso extremo, mesmo extremo de não conseguir, de forma alguma, tratar essa candidíase. E aí eles utilizam, mas tem lugares que não tem também, é muito difícil de encontrar. Com relação à conclusão, essa patologia, ela tem uma alta prevalência em mulheres, em idade reprodutiva, tá? Isso aqui é um resumão que eu coloquei para vocês. Muitas não respondem à terapia medicamentosa, ocorrem recidivas, terapia alternativa, fototerapia, a LED, o melhor custo-benefício, são necessários maiores estudos sobre o LED azul no tratamento da Cândida albicans. Mas e com relação aos homens? Vamos dar uma olhadinha com relação à candidíase em homens, que acontece também, é muito raro, mas acontece sempre. Apesar de ser mais comum em mulheres, o fungo também existe no organismo masculino, e alguns fatores podem contribuir para essa reprodução em excesso da cândida, causando assim a candidíase. Então, esse fungo também vai existir nos homens, tá? E tem alguns fatores que vão poder, assim como das mulheres, tem alguns fatores que podem influenciar na reprodução excessiva desse fungo da Cândida, certo? Aí eu coloquei para vocês aqui algumas fotos, tá? Pode causar bolhas nos pênis, não, que vamos pênis, né? Bolha no pênis, e pode chegar a ficar bem machucado mesmo, gente. Acredito é uma coisa de louco, a pessoa tem que tratar. Olha, chega a me dar uma coceira só de ver essas fotos. Os sintomas da candidíase nos homens são os mesmos das mulheres, tá? Só que aí também pode ocorrer pele do prurido rachada ou dolorida, assim como aqui nessa foto, nessa segunda foto, no caso. Fissuras, placa branca também pode acontecer nos homens, geralmente acontece, tá? E bolinhas e vermelhidão na genitália. Então, os homens também têm que ficar espertos, que não é só as mulheres que têm esses tipos de patologias, os homens também têm. Então, o cuidado, assim como o cuidado da higiene feminina é importante, o cuidado da higiene masculina é muito mais, né? Também, porque, de toda forma, a falta de higiene no homem pode causar alguma patologia na mulher quando tem relação sem o uso de preservativo. Então, a relação sem o uso de preservativo pode sim acabar prejudicando a mulher, tá? Se o homem não tiver uma higiene adequada. A alimentação, ela também influencia muito com relação à candidíase, tanto nos homens quanto nas mulheres. Assim como na mulher, a alimentação e imunidade debilitada, o estresse, podem também facilitar a reprodução excessiva do fungo da candidíase, tá? E, além disso, a má higiene na região peniana pode contribuir para o surgimento da infecção. Então, principalmente a gente que somos da área da saúde, a gente acaba ficando um pouquinho chata com relação a esses negócios de higiene, principalmente com parceiro, né? A gente enxerga as coisas de outra forma. A gente não enxerga só sujeira, a gente enxerga além da sujeira, o que que pode nos causar. Isso é tanto os homens quanto as mulheres, né? Então, a higienização do prepúcio da glande é muito importante, principalmente da glande. Então, né, a gente sempre tenta orientar da melhor forma com relação à saúde do homem, que a gente também tem isso no postinho, é que esse homem consiga abaixar a glande completamente e o prepúcio completamente, desculpa, e fazer a higienização total da glande, tá?
E não é só a higienização, é importante também fazer com que esse rapaz, esse homem, esse idoso, seque, tá certo? Para que não fique uma área úmida e crie fungos que a gente não deseja, tá certo? Com relação ao xixi, à urina, é importante as mulheres, quando fazem xixi, não passam papel higiênico para deixar sequinha a área e tal. Então, os homens também, quando eles fazem o xixi, eles devem fazer a higienização daquele pênis, para que não fique resquícios de xixi, né? Resquícios de xixi ali em volta da glande, e aí automaticamente quem é casado, por exemplo, se acabar tendo relação com esse pênis sujo, isso pode trazer inúmeras infecções para a mulher, principalmente a mulher que acaba tendo um pH mais baixo da vagina, mais ácido, e isso daí acaba sendo mais fácil para que ela pega certos tipos de infecções. Então, gente, é muito importante a gente falar sobre higiene, certo? É importante também citar que a candidíase ela não ocorre apenas nas partes íntimas, tá? Ela pode dar sinais quando muito avançada já, certo? Quando não há nenhum tipo de cuidado, ela pode se manifestar não só na vagina nem no pênis, mas pelo corpo. Vixe, eu tenho um sono dando aula online. Como é que pode uma coisa dessa? A candidíase é muito comum na região vaginal ou peniana, mas como o fungo ele está presente em diversas partes do corpo humano, ele pode se manifestar em outras regiões e se encontrar em um ambiente mais propício para isso. Então, aonde ele vê que tem um ambiente mais úmido, um ambiente mais propício para ele ficar, ele vai ficar, tá certo? A candidíase, ela, como eu falei para vocês, ela não vai ocorrer apenas no pênis e nem na vagina. A gente tem também a candidíase oral, da agonia, né, ver essas fotos. Mas é a realidade do ser humano, tá? A candidíase oral, popularmente conhecida como sapinho, mas na verdade não é sapinho, porque sapinhos é só umas bolinhas, que também está correlacionado com a imunidade desse paciente. Pode aparecer na região da boca também, tá? Causando vermelhidão, aftas, manchas brancas na língua, dor ao engolir e rachaduras no canto da boca, tá bom? É muito comum. Mas, pelo amor de Deus, não vão colocar isso na cabeça de vocês. Isso pode acontecer, tá? Mas se quando você perceber que já está com início de candidíase e que você já começar a tratar, já pode evitar que isso aconteça em outras partes do corpo. Candidíase esofágica ou esofagite. Também vai ser uma forma de infecção, tá? E aí vai ser mais comum nas pessoas que já têm o vírus da AIDS, tá certo? Pode causar dor ao engolir, náuseas, vômitos, perda de apetite e dor abdominal também pelo fato de estar na região esofágica desse paciente. Temos também a candidíase na pele ou no intertrigo, né? Normalmente acontece nas dobras da pele, axila, glúteo, na parte do antebraço, na virilha, tá bom? Axilas, abdômen, coxa. Além de causar coceira e queimação, pode sair um líquido dessa lesão, que vai ser onde esse fungo ele se encontra, tá? E aí, por isso, essa região ela pode se encontrar mais escura do que o normal, tá certo? Porque as regiões que já têm esse atrito, elas já são escuras, né? Mas aí, devido ao fungo e a região de atrito, essa região, ela pode, onde o fungo vai dar, ela pode ficar bem mais escura do que o normal. É muito comum em pessoas que fazem os tratamentos quimioterápicos e tem como principal sintoma febre, urina turva, dor de cabeça e articulações inflamadas. Tá certo?
E como seria o tratamento para candidíase masculina? Esse, trata esse tratamento é para essas formas de candidíase vai ser realizado da mesma forma do que nas candidíases vaginais, que pode ser tanto de forma tópica, né, a pomada, ou em forma de comprimidos. Isso aí vai de acordo com a orientação do médico, tá certo? Por isso é importante seguir as orientações para evitar a proliferação do fungo. Por isso que é importante a gente não perder o foco, gente. E vocês percebem, a gente se conhece, a gente conhece o nosso corpo. A gente sabe quando tem alguma alteração, o que é normal e o que não é normal. O que é para acontecer e o que não é para acontecer. Então, é importante a gente sempre visualizar, observar os sinais que o nosso corpo dá, porque antes de surgir qualquer coisa, ele sempre dá sinal. O estresse, a imunidade, a alimentação, a gravidez, uma coisa influencia a outra. Então, é um combo, a gente precisa se cuidar de uma forma de um combo, tá? Não só a parte íntima, mas é uma coisa que é de dentro para fora e a gente consegue evitar de fora para dentro. Quando houver a higienização, quando houver alimentação boa, e é isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre a Gardnerella. Também não é um bicho de sete cabeças, tá? A Gardnerella, ela é também bem fácil de ser identificada. E a Gardnerella vaginalis, ela é nada mais, nada menos do que uma bactéria anaeróbica, tá certo? Ela vai ser encontrada na forma de cocobacilos, tá? Ela é identificada também pelos exames citopatológicos, que no resultado vai falar sobre cocobacilos gram-variáveis, tá? E aí você vai identificar direitinho lá. Imóvel, sem cápsula e não formadora de esporo. Então, ela vai fazer parte da microbiota vaginal comensal. Entretanto, é uma das responsáveis pelo desenvolvimento de vaginose bacteriana. Ela foi descrita pela primeira vez em 1955. Então, em 1955, ela foi descoberta e salvando o restante das mulheres, né, durante esses anos, para que a gente possa fazer o tratamento precoce. Ela vai ser uma bactéria que provoca a vaginose bacteriana, né, que é uma infecção que acontece na região da vagina. E essa bactéria, a gente pode fazer essa comparação, porque a Cândida, ela é um fungo, né? Já a Gardnerella, ela vai ser uma bactéria. E essa bactéria, ela já faz parte da flora normal do organismo da mulher, tá bom? Principalmente as mulheres que têm uma relação sexualmente ativa. Essas infecções, ela ocorre quando há um desequilíbrio da flora por conta do excesso dessa bactéria e de outras, assim também como os fungos, que compõem a chamada flora mista, tá certo? Ela vai ser associada a uma ausência, não vai ter, ou vai ter demais os lactobacilos acidófilos. Então, isso daí também vai ser constado de acordo com o exame citopatológico, Papa Nicolau, que vai ser realizado por um profissional da área, tá? E os agentes predominantes da vagina devem estar normais, tá bom? As vaginoses bacterianas são as causas mais comuns do corrimento vaginal nas mulheres, atendidas no posto de saúde. A vaginose bacteriana, ela é a causa mais comum de corrimento vaginal nas mulheres. A vaginose bacteriana ela vai apresentar um corrimento vaginal branco, acinzentado, de aspecto fluido cremoso, com cheiro forte. Não é cheiro, é fedor mesmo, tá? Ela tem um odor muito forte, principalmente durante a menstruação, período em que a ação das bactérias aumentam no homem, não causa nenhum sintoma. Também pode causar no homem, tá? Então, são coisas que a gente acha que só dá nas mulheres, mas não. Os homens também possuem. E esse é importante
Cada pessoa ter sua toalha, cada pessoa ter seu sabonete, principalmente muitas pessoas que vivem em uma casa só, que utilizam um só banheiro. É muito interessante cada uma delas ter seu próprio aparelhinho de higiene sexual, seu próprio pastor-baba, né, seu próprio sabonete, sua própria toalha, porque isso daí pode fazer com que a pessoa que possui a bactéria ou o fungo compartilhe com outra pessoa também, tá? É muito comum. Apesar de não ser considerada uma infecção sexualmente transmissível, ela pode tanto ser desencadeada durante um ato sexual pelo contato com pH elevado do sêmen, é, quanto ser transmitida durante um contato íntimo. Então, assim, ela não vai ser é, uma doença sexualmente transmissível, né? Mas devido à alteração do pH do sêmen, né? Ela pode causar a Gardnerella. O diagnóstico. O diagnóstico, ele vai ser feito pelo médico ginecologista por meio de exames ginecológicos, que é realizado o esfregaço do conteúdo, tá? Vai ter as medidas de pH, da secreção e dos testes de aminas. A vaginose bacteriana, ela pode ser diagnosticada por meio de exames ginecológicos e técnicas como o teste do hidróxido de potássio também, que é um exame a fresco e cultura do conteúdo vaginal em meio seletivo. Esse exame preventivo, o exame preventivo do Papa Nicolau, ele vai ajudar, sim, a diagnosticar esse tipo de doença, como eu sempre falo para vocês, tá? Só que esse exame ele só vai indicar a presença das bactérias, ele não vai informar a sua quantidade. E aí eu coloquei para vocês aqui uma imagem de um citopatológico. Eu achei bem interessante essa imagem, porque ela registra muito bem como é uma Gardnerella. E uma coisa também que eu achei interessante para mostrar para vocês é isso daqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu apago o vídeo de desenho aqui para vocês. Estou aprendendo ainda. Vocês estão vendo essa, esse cordãozinho aqui, preto, aqui? Provavelmente essa mulher possui um DIU, tá? E o cordãozinho do DIU sempre fica para fora, caso essa mulher queira fazer sua retirada. Então, além desses glóbulos aqui, que são bem característicos da Gardnerella, tá? Não é um corrimento espesso, é um corrimento coagulado, vamos se dizer assim. Ao realizar o exame citopatológico, a gente consegue identificar essas barrinhas, tá? Esse escorrimento não normal, tá? E pelo odor também a gente consegue identificar, porém, a gente só consegue dar o diagnóstico correto, com certeza absoluta, nos exames, tá? Nos exames complementares. Os aspectos clínicos do corrimento eu coloquei aqui para vocês. A gente vai ter a candidíase, a tricomoníase e a vaginose, que é a... é, como é que gente, eu posso falar? A vaginose que vai ser a Gardnerella. Desculpa, apareceu esse negócio aqui na tela, me desconcertou. É, na candidíase, vai ter um corrimento branco, grumoso,
inodoro e com aspecto caseoso, tá? Então, a candidíase, ela tem o seu aspecto bem assim, que dá para você, de fato, ver se realmente é candidíase, de fato. A tricomoníase, ela tem um corrimento abundante, amarelado ou amarelado esverdeado. E ele tem umas formas de umas bolhas. Corrimento vaginal branco vai ser no caso da vaginose, tá? Corrimento vaginal branco, acinzentado ou amarelado, esverdeado, de aspecto de fluido cremoso ou algumas vezes bolhoso com odor fétido. Como seria o tratamento da gardnerela? Ela vai ser tratada com o uso de antibióticos, antibióticos específicos, quem vai passar é um médico. Esses medicamentos só podem ser indicados por um médico e é fundamental que o paciente os utilize de maneira adequada, obedecendo os horários estabelecidos, dose e tempo de tratamento. Durante o tratamento da vaginose, recomenda-se interrupção das relações sexuais. Como eu falei para vocês, a relação sexual ela acaba atrapalhando no tratamento tanto da candidíase como da gardnerela, tá? E a importância dos antibióticos, mesma coisa se você estivesse com febre, com a garganta inflamada. Você precisa fazer o tratamento da forma correta, sem interrupções, porque essa bactéria pode causar resistente, tá? Essa gardnerela pode acabar sendo resistente, tendo uma resistência muito grande para poder ser tratada. Então, a utilização do tratamento contínuo, correto, é importante demais. E aí, a pergunta que não quer calar. Vaginose bacteriana é IST? É uma infecção sexualmente transmissível? Eu já falei para vocês lá em cima. E a resposta é não, não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, tá? Entretanto, o contato com o pH elevado do sêmen pode desencadear o problema em mulheres predispostas. Vale salientar que a vaginose aumenta o risco da mulher contrair infecções, como o HIV, tá? E as complicações na gestação, óbvio, né? Podendo provocar, por exemplo, parto prematuro ou o nascimento do bebê com peso abaixo da média, tá certo? Então, gente, esse tratamento da Gardnerella, esse tratamento é muito importante. Importante demais a nossa higienização, a calma, porque o estresse também pode causar, né? Tudo isso acaba sendo fatores de risco para você contrair esse tipo de patologia, tá? Lembrando que uma é bacteriana e a outra é fungo. Candidíase é fungo. Gardnerella são bactérias, tá certo? São fungos e bactérias que a gente já possui no corpo, tá? E no caso da relação sexual, tendo contato com o pH do sêmen, acaba causando, né, alterando o pH da vagina também, e gerando a Gardnerella. E no caso da candidíase, também é um fungo da cândida que a gente já possui, porém, o contato com a região úmida acaba fazendo com que a gente possua a candidíase, tá certo? Eu vou tentar procurar aqui, peraí, eu vou procurar aqui rapidinho para vocês uma imagem do corrimento da Gardnerella, eu vou mostrar para vocês. Da Gardnerella não, da candidíase, que eu não coloquei, eu achei que eu tinha colocado.
Olha só como é um corrimento branco, um corrimento bem específico mesmo de candidíase. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Ai, gente, aqui tem muito. Tem punk para vocês que eu gosto. Essa daqui é uma das imagens bem comuns que a gente consegue identificar de forma bem clara a candidíase. A gente consegue perceber também que o colo uterino acaba ficando um pouco inflamado, tá? Mas às vezes uma pessoa que não tiver nenhum tipo de patologia, uma alteração de pH, que for fazer normalmente seu citopatológico, e o colo do útero estiver avermelhado, com a sensação de inflamado, essa mulher também ela pode estar fazendo uso de anticoncepcional. É muito comum que as mulheres que fazem uso de concepcional acabem ficando com o colo uterino com aspecto avermelhado, um aspecto inflamado, tá certo? E aí, gente, é isso. Tá? Muito obrigada. Eu espero que vocês estejam em full coração assistindo essas aulas, tá bom? Estou tentando, de toda forma, deixar uma forma mais clara para vocês entenderem o que eu estou tentando repassar para vocês, tá certo? Semana que vem a gente tem prova, porém eu não sei como é que eu vou fazer, ainda vou conversar com Elisângela para a gente ver o que que a gente vai fazer, se eu aplico online, vamos ver como é que vai ser, certo? Um cheiro. Fiquem com Deus, tá? É uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe todos nós e que vocês estudem, porque saúde da mulher é muito importante, principalmente para a gente aqui que tem muita mulher, né? Eu acho que só tem Jairo de homem nessa turma. E também a gente vai se organizar para fazer a visita domiciliar, não, a visita no postinho. Tá certo? Eu ainda vou conversar com a Elisângela para a gente saber direitinho como é que vai funcionar. Tá certo? Um grande cheiro. Fiquem com Deus.